Considerando que todos os resistores dos circuitos ilustrados anteriormente têm resistência igual a 1K, todos os resistores aqui têm resistência igual a 1K, tem a capacitância igual a 100 nanofarad. Julgue os itens a seguir. Caso a tensão da fonte VI seja constante, 10 volts e o capacitor seja retirado do circuito, a corrente fornecida pela fonte do circuito será igual a 2 mA. Então ele está dizendo que essa tensão aqui, ao invés de uma tensão alternada, ela vai ser constante, vai ser uma tensão contínua, e ele está retirando o capacitor. Ele tira o capacitor fora ele pede a corrente fornecida, a corrente total fornecida pela fonte. Está dizendo aqui, está afirmando que é 2 mA. Beleza? Então, o que nós temos que fazer aqui é eliminar o capacitor. A gente elimina o capacitor e acha a resistência equivalente desse circuito. Beleza? O que vai ser? Ó, eliminei o capacitor aqui, beleza? Quando eu eliminar o capacitor, R3 e R4 vai estar em série. Em série a gente soma as resistências, né? Então tá, então a gente tem R3 e R4 somadas em paralelo com R2, esses dois aqui vão estar em paralelo, somadas com R1. Beleza? Ó, R2 em paralelo com R3 e R4, somadas a R1. Tá, vamos fazer passo a passo aqui, para entrar. Eu tenho 1K em paralelo com 2K, beleza? Então eu faço a multiplicação dividido pela soma, tá? Multiplicação dividido pela soma de dois resistores, eu faço logo isso aqui, multiplicação pela soma. Então multiplico 1000 por 2000, soma 1000 com 3000. 1000 eu posso considerar 10 elevado ao cubo, para ficar mais fácil, né? Vezes 2 vezes 10 elevado ao cubo, que é igual a 2000. Aqui eu posso dizer que é logo 3000, que é igual a 3 vezes 10 elevado ao cubo. Isso aqui eu posso dizer que é igual a 2 vezes elevado à sexta potência, dividido por 3 elevado à sexta. Eu corto 10 elevado à terceira com 10 elevado à sexta, vai ficar 2 sobre 3 vezes 10 elevado ao cubo. Beleza? 2 sobre 3 é conhecido, né? São valores bem característicos aí, que é 0,666. Tá? Esse aqui, com o tempo, você já vai sacar, é bem conhecido ele. Vezes 10 elevado ao cubo dá 666 ohms. Beleza? Então eu posso simplificar essa equação aqui, esse paralelo aqui, dá 666. Ok? Uma dica aí é que sempre o paralelo de duas resistências vai ser menor que a menor resistência. Tá? Para você saber que se você errou, por exemplo, se desse um valor aqui maior que 1K, eu tinha errado em algum momento aqui. Beleza? Vai ser sempre menor que a menor das resistências. Ok? Então ficou assim o nosso resultante. Ficou 1K em série com 666 ohms. E isso aqui vai dar 1666,7, né? 7 aos quebradinhos do 666 quando eu fiz na calculadora. Tá? Então, a corrente que é fornecida pela fonte vai ser a tensão da fonte, que era 10, e ele disse que é contínua ali, tá? Ele falou que não é mais alternada, que ela é contínua, dividida pela resistência total que a gente achou, 666. Mais ou menos ali 6 mA, mais ou menos porque tem vírgula, tal, alguma coisa, 7 para sempre aqui, né? Mais ou menos igual a 6 mA. Beleza? Então, ele está dizendo aqui, a corrente fornecida por essa fonte ao circuito será igual a 2 mA. Errado, né? Vai dar mais ou menos 6 mA. Beleza? Então é isso. O detalhe ali, então, caso a tensão da fonte seja constante, você tem que substituir aqui por uma fonte corrente contínua, né? Beleza? Substituir aqui por uma fonte de corrente contínua. Isso aqui pode ter pegado bastante ali, pegado alguém na pegadinha. Mas está errado aí. 49. Caso a tensão da fonte VI de T seja uma função senoidal com frequência angular ômega, a impedância complexa do ramo de circuito que fica à direita dos pontos A e B, será dada em ohms por 1000 mais 1 sobre 10 a menos 7 J ômega. Então ele quer saber a impedância complexa que está aqui. Ele deu uma frequência, legal, ele deu uma frequência aqui na tensão, né? Que é ômega,
e quer saber a impedância complexa. Então vamos fundamentar essa questão para a gente não errar as próximas, né? Se prepara para as próximas que vêm, porque essa aqui já foi. Eu tenho isso aqui, esse é o circuito que eu tenho. Tá, aqui tem mais uma resistência, mas não vai importar muito para a gente, porque a gente quer do ponto A e B. A tensão da fonte vai ser VI, vai ser a representação da tensão da fonte no tempo, vai ser uma tensão de pico, seno de ômega t mais um, mais um φ, mais um ângulo, né? Se ele não deu nada, esse ângulo vai ser zero, beleza? Então vai ser Vp seno de ômega t. Mais um, eu só representei esse aqui um φ porque ele pode ter uma diferença angular aqui, que seria a diferença angular da corrente. Mas se ele não deu, então você considera zero. Então a tensão da fonte vai ser Vp, a tensão de pico, seno de ômega t. Beleza? Só para fundamentar aí, para nas próximas a gente não se perder. O que ele quer? Ele separou o ponto AB, eu separei o ponto AB aqui, e ele quer a impedância complexa desse ramo. Ou seja, ele quer a impedância desse cara, que você faça a impedância desse cara em paralelo com a impedância desse cara com essa resistência. Essas duas aqui estão em paralelo. Vamos isolar ali o que é a impedância de um capacitor, né? A impedância do capacitor vai ser 1 sobre J ômega C. Esse J aqui representa uma impedância complexa, né? Então, se fosse ZL, se fosse um indutor, seria igual J ômega L. Tá? Mas é um ZC, você põe 1 sobre J ômega C. É essa a impedância complexa do capacitor, tá? Isso aqui tem que estar meio que na cabeça também, não pode perder, tem que estar decorado. Substituindo os valores ali, eu tenho o que é C. O que é a capacitância? 100 nano. Nano é 10 a menos 6. Então vai ficar 1 sobre ômega 100 vezes 10 a menos 6J. E eu posso jogar jogar esse zero para cima, né? Posso jogar esse zero para cima e dizer que isso aqui é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 7. Beleza? Isso aqui está meio... É matemática, né? Eu posso cortar aqui e jogar um 10 a menos 1 lá em cima. Vai ficar 10 vezes 10 a menos 7. Tá ok? Então, logo, aqui eu vou ter uma impedância representada por esse valor. 1 sobre 10 vezes 10 elevado a menos 7 ômega j. E aqui eu tenho uma resistência de 1K. Então, o paralelo desses dois aqui vai me dar o resultado que ele tá esperando. Só que ele deu aqui, esse paralelo aqui, esse é meio difícil de você fazer, né? É bem complicadinho você fazer isso aqui. Você vai fazer uma multiplicação disso aqui, você pegar esse número e multiplicar por esse, dividido pela soma dos dois. Imagina você fazer isso numa prova. Seria bem complicado, né? Mas ele deu o resultado aqui, ó. Ele disse que os pontos serão dados em ohms por. Esse é o valor que ele está dizendo que é. Logo você vê que ele está somando aqui. Ou seja, ele está somando a resistência. Ele pegou o J ômega C, esse valor aqui é ômega C. Você viu lá que a gente achou esse valor? Que a impedância capacitiva é esse valor. E ele está somando com a resistência. Você viu aqui? Então, não, você deveria fazer o paralelo, né? O que ele fez aqui? Ele pegou a impedância capacitiva, ele pegou a impedância capacitiva e somou com a resistência do R4. Tá? Ele somou com a resistência do R4. Então, você não precisava resolver essa equação aqui. Você não precisava resolver esse paralelo. É só você olhar para a resposta e ver que isso aqui é diferente. A soma é diferente desse resultado aqui, que seria o paralelo entre esse e esse. Beleza? Então, olhando para esses dois resultados aqui, não preciso fazer essa equação. Eu já sei que está errada essa questão. Tranquilo? 50. Para o subscrito à esquerda dos pontos A e B, à esquerda dos pontos A e B. A esquerda para esse lado aqui, lado da fonte.
a tensão equivalente de Thevenin é igual a VI sobre 2 e a resistência equivalente de Thevenin é igual a 1 sobre 1,5K. Então ele quer saber a tensão de Thevenin e a resistência de Thevenin no ponto A e B. Beleza? Então, para fazer o Thevenin é o seguinte, você tira essa parte aqui, tira essa parte fora e olha para os pontos AB como se você colocasse aqui, vamos fazer a tensão de Thevenin primeiro, então olha para esses pontos AB como se eu colocasse um voltímetro aqui. Se eu colocar um voltímetro aqui, o que eu vou ver nesses dois pontos aqui, A e B? Então, lembrando, o voltímetro, um voltímetro, ele tem uma resistência infinita. Tá? Então, é como se eu colocasse, ao invés de colocar as pontas do voltímetro aqui, ele vai desconsiderar essa resistência R3, porque não vai passar mais corrente por aqui. Você interpreta dessa forma que você não vai ter corrente aqui quando você colocar um voltímetro aqui, certo? Se você colocar um voltímetro aqui, esse R3 aqui, você vai desconsiderar ele, porque não vai ter corrente nele. Então, eu posso dizer que os pontos A e B aqui é a mesma coisa que eu estivesse medindo esses dois pontos aqui direto. Esse ponto aqui e esse ponto. Opa. Esse ponto aqui é como se eu colocasse o voltímetro nesses dois pontos. Tá? Logo, a minha resistência de Thevenin vai ser a minha tensão de Thevenin vai ser a tensão em R2. Beleza? Então, essa pegadinha aqui que é importante. Isso aqui você interpreta dessa forma. Você abre os dois pontos aqui, A e B, e pensa que você está colocando um voltímetro aqui no ponto A e B. Se você está colocando um voltímetro e a resistência do voltímetro é infinita, você vai desconsiderar esse cara aqui. Você não vai ver ele mais. É como se você colocasse a ponta do voltímetro direto em cima do R2. Beleza? Então, a tensão em cima de R2 vai ser I2 vezes R2, tá? Que vai ser igual a VI sobre a soma, né? Esses dois caras aqui estão em série. Logo, a corrente que vai passar aqui vai ser a mesma que vai passar aqui, vai ser igual a I2. Beleza? Então, a corrente total vai ser VI sobre R1 mais R2, tá? Multiplicado por R2, porque eu vou achar resistência, eu vou achar tensão em cima de R2. Tá? Então, I2 vai ser isso aqui, que é a corrente total, VI sobre R1 mais R2, tá? Porque esses dois caras estão em série, e multiplicado por R2. Estou só substituindo na fórmula aqui, beleza? Vai ser VI sobre 1K mais 1K, VI sobre 2K. Como eu tenho 1K lá em cima, eu posso cortar K com K, vou ficar 1 sobre 2 vezes VI, que vai dar o meu VI sobre 2 aqui. O que ele disse aqui? Que é VI sobre 2. Então, a tensão de Thevenin bateu, né? Vamos ver a resistência de Thevenin. Resistência de Thevenin, eu vou curto-circuitar aqui a fonte. Eu vou curto-circuitar a fonte. E vou colocar agora um voltímetro aqui para medir um multímetro aqui para medir a resistência. Se eu coloco um multímetro aqui para medir a resistência, eu tenho que injetar uma corrente aqui dentro. Eu vou injetar uma corrente aqui. O que um multímetro faz? Ele injeta uma corrente aqui e vê a tensão que dá e faz o cálculo da resistência. Ele faz a medição de forma indireta. Beleza? Então, agora sim eu considero o R3. Tá? Então, eu tenho que fazer o equivalente de Thevenin nesse ponto aqui. Eu vou ter o paralelo de R1 sobre R1, R2, tá? O paralelo desses dois caras, mais o paralelo desses dois caras aqui vai ficar em série com esse cara. Então, mais R3. Beleza? Qual que é o paralelo de R1 sobre R1 e R2? O outro bizu é o seguinte, se o paralelo de duas resistências com o mesmo valor, paralelo de duas resistências com o mesmo valor vai dar metade da resistência de um deles. Ou seja, esse cara aqui ele tem um valor de 1K. Ele tem um valor de 1K, e esse outro cara aqui, R1, R2, tem um valor de 1K. Então, o resultado do paralelo dos dois vai dar metade, vai dar 500. Beleza?
Isso aí já agiliza bastante sua vida. Tá? Então, o paralelo desses dois caras vai dar 500 mais 1K, que é o R3. Então, a resistência de TVNAND do ponto A a B vai dar 1.500. Tranquilo? Então, esse cara aqui está correto também, o que valida a questão. A questão está correta.